Olá, meus irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui só para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto que o pastor Judiclei Santos escreveu, chamado Nada Me Faltará e de Nada Terei Falta. Ele escreveu este texto para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como não fui eu quem escrevi o texto, não tive essa ideia de escrever todas essas coisas bacanas que estão aí, eu vou ler o texto com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, antes que nós possamos ir para a nossa pequena meditação, vamos iniciar orando. Senhor Jesus, nós sabemos que o Salmo 23 é o salmo mais conhecido de toda a Bíblia. E a gente pede que, porque o Salmo 23 não é tão conhecido, que a gente não caia na tentação de achar que não temos nada para aprender, que possamos aprender mais e mais de Ti, especialmente uma nova mensagem hoje, através dessa nossa pequena meditação. Fica conosco, fala no nosso coração, através do Salmo 23, é o que te pedimos, em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, engasguei. Então o texto chama Nada Me Faltará e de Nada Terei Falta. E nós vamos meditar então no Salmo 23, que diz assim: Deus, o nosso pastor. Essa minha tradução é a nova tradução na linguagem de hoje, que é uma tradução que foi feita porque os vocábulos são mais fáceis, ela é mais fácil de entender e ela é mais usada para evangelização. Então, certamente na Bíblia dos Irmãos, que é em outra versão, o Salmo 23 vai estar com outras palavras. Então, vamos prestar atenção e analisar, porque é sempre bom nós podermos comparar, né? Porque nós somos um país tão abençoado que nós podemos ter diversas versões de Bíblia, podemos comparar uma com as outras, nós não temos proibição nenhuma de manusear a nossa palavra, a nossa Bíblia, né? A palavra de nosso Deus, a Santa Palavra. Então, eu vou ler aqui da tradução da nova tradução de linguagem de hoje. E diz assim: Deus é o nosso pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde meus inimigos possam me ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Amém? Nossa, eu fico imaginando, né? Você está posicionado num lugar, né, onde os seus inimigos possam te ver e ver que você está sendo abençoado pelo Senhor. Muito legal, né, irmãos? Bom, o pastor Judiclei Santos escolheu o versículo 1 para ser o versículo chave e diz assim: o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Então, essa visão de Deus como pastor, ela é compartilhada desde o Antigo Testamento, porque estas coisas, né, os pastos, as ovelhas, a criação, são coisas que eram bem conhecidas pelo povo de Deus. Então, todo israelita sabia que eles, desde sempre, eles eram um rebanho do Senhor. Todo israelita, desde pequeno, aprendia isso. E eles sabiam que o Senhor, ele era quem zelava com especial cuidado pelo povo de Israel. Então, se você vê lá em Isaías 40:11, diz assim, ó: como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele juntará os carneirinhos e os carregará no colo, e guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando. Isso está em Isaías 40:11. Então, o pastor, aquele homem que era responsável realmente pelas ovelhas, ele não deixava o ladrão entrar para roubar nenhuma delas, não deixava o lobo ou qualquer animal selvagem estraçalhar as ovelhas.
Ele, quando elas ficavam sujinhas, ele limpava. Quando elas saíam, se desgarravam, ele dava com o cajado no focinho delas para elas voltarem para o aprisco. Então ele cuidava realmente, falava com elas e elas conheciam, sim, quando era ele que estava chamando. Então podia uma outra pessoa lá morrer de berrar, se não fosse a voz do pastor, não ia adiantar. Então, aqui está dizendo que o Senhor é o meu pastor. Isso é uma declaração de fé. Nós cremos que o Senhor está nos pastoreando. É Ele quem cuida de nós. Então, o verbo original se encontra no gerúndio. Se os irmãos se lembram, né, nas aulas de português de antigamente que a gente foi na escola, gerúndio eram aquelas palavras que demonstravam uma ação que estava acontecendo. Geralmente terminava em endo, ando, por exemplo, fazendo, correndo, brincando. Era uma ação que estava acontecendo. Então, o verbo original se encontra no gerúndio e comunica a ideia de processo. Então, o Senhor está pastoreando. Então, não está no passado, está acontecendo. Ele nos pastoreia o tempo todo, é no gerúndio, pastoreando, cuidando, zelando por nós. Então, o bom pastor, ele cuida de nós em todo o tempo. Por mais difícil que seja a situação, por pior que seja o momento que nós estejamos passando, o Senhor está cuidando de nós. E Ele está conosco porque Ele é um pastor que constantemente Ele cuida das suas ovelhas. E é um pastoreio perfeito, não tem falhas. O Senhor não vai cochilar, Ele não vai deixar ninguém entrar no aprisco que não seja daquele lugar. Ele não vai deixar a gente passar fome, nem sede. Ele vai estar ali, ó, cuidando da gente. Ele vai prover pra gente as necessidades essenciais, como eu sempre digo. Ele pode até satisfazer os nossos caprichos, mas aquilo que realmente o Senhor está preocupado em atender as nossas necessidades, não são os nossos desejos, são as nossas necessidades. E muitas vezes nem nós mesmos sabemos aquilo que necessitamos, né? Pedimos tantas coisas e, como diz a palavra, às vezes a gente pede sem ter discernimento, né? E acaba não recebendo. Então, Deus, ele vai prover as necessidades essenciais, provendo alimento, água, cuidando das feridas e salvando as ovelhinhas perdidas, né? Muitos de nós já estivemos perdidos, né? Mesmo depois de ter encontrado Jesus Cristo, o grande pastor, a gente quis se desviar do aprisco. Mas ele vai lá e nos resgata. Então ele conhece cada um de nós pelo nome, assim como o pastor conhece as suas ovelhinhas pelo nome, e demonstra o seu amor por cada um de nós. De nada terei falta. Essa expressão que está no versículo 1, ela tem que ser entendida a partir de duas perspectivas. E ela indica o quê? Completude, você se sentir completo, e suficiência, quer dizer, você tem o suficiente daquilo que você precisa. Então, Deus é aquele que vai suprir as nossas necessidades, e por isso a gente pode dizer, não tem nada que vai me faltar. Não vai me faltar nada, porque Ele tem suprido aquilo que realmente eu necessito. E ao mesmo tempo, Deus é o nosso maior bem, e a gente pode dizer, eu não tenho falta de nada. Então, nada vai nos faltar e a gente não vai ter falta de nada. Então, o Salmo 23, ele tem sido uma fonte que não acaba nunca de consolo para aquelas pessoas que, em meio a tantos problemas na vida, se refugiam nas palavras desse Salmo. E, inclusive, as pessoas que não têm um discernimento, que não conhecem a palavra, elas acreditam o quê? Que se elas deixarem a Bíblia aberta no Salmo 23, a casa vai ser abençoada, a sua vida vai ser abençoada, as pessoas vão ser protegidas. Então, as pessoas se consolam e se acolhem neste salmo muitas vezes, esquecendo-se que principalmente o que tem de melhor no salmo é porque ele é a santa palavra, a palavra de Deus expressa através de Davi. Então, nós temos que confiar em Deus como nosso supremo pastor. Temos que crer nisso. Então, não é o Salmo 23 que vai nos abençoar. Ele vai nos mostrar aqui que o Senhor está cuidando de nós.
mas quem nos abençoa, nos acolhe, cuida de nós a todo instante é o Senhor Deus. Então, o que diz a palavra é que a gente tem que confiar em Deus como nosso supremo pastor, porque o bom pastor, aquele pastor de verdade que é um excelente pastor, ele supre as necessidades. E o Senhor é o melhor pastor que poderia existir. Então não existe nada, nem ninguém neste mundo que possa se comparar ao cuidado, ao amor, a despeito de tudo que possamos estar passando. Perda de pessoas queridas, né? Infelizmente hoje nós chegamos à marca de 300 mil mortos no Brasil, né? Uma marca horrível. Ontem morreram 3 mil pessoas só aqui em São Paulo de Covid. Então é uma marca muito triste. As pessoas estão enlutadas, muitos estão doentes, infectados, reinfectados, muitos perderam o emprego, muitos estão passando fome, muitos estão perdidos, depressivos, infelizes. Mas, em momento algum, aquele que tem o Senhor Jesus em seu coração, que se rendeu aos cuidados do Senhor Jesus, em momento nenhum, essas pessoas podem deixar de se lembrar que o Senhor é o nosso pastor. A despeito de todas as dificuldades, nada irá nos faltar. Ele vai suprir em todos os momentos as nossas necessidades. Bom, irmãos, mesmo que no momento a gente não entenda aquilo que a gente está passando, puxa, fala, o que está acontecendo? Mas nós temos que lembrar que o bom pastor está cuidando de nós. Então, aqui o texto diz que nós temos que confiar no Senhor. E o nosso manancial termina assim: o bom pastor cuida de nós em todo o tempo. Seu pastoreio é perfeito e constante. Amém? Bom, meus irmãos, eu me despeço aqui, como sempre, com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ninguém solta a mão de ninguém. É lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.